Nada está tão ruim que não possa vir a piorar. Não, e essa não é a tradução do caso Banco Master, mas tranquilamente poderia ser, e afinal de contas, quanto mais se mexe nesse assunto, mais problemático fica, principalmente para os envolvidos, que no cenário brasileiro é extremamente preocupante, levando em consideração, inclusive, que já é mídia internacional que o nosso Supremo Tribunal Federal está envolvido com falcatruas. E de uma forma ou de outra tenta se blindar, fazer esquema com o irmão, com a esposa e o bagulho fica doido. A verdade é essa. Então, no dia de hoje foi aprovado para alguns convite, para outros convocação a participarem da comissão do crime organizado, que no momento é o que se dá para fazer quando se trata de investigação, que deveria estar acontecendo pela CPMI do Banco Master, que já tem assinaturas recordes, e o protetor dos ministros, o presidente Davi Alcolumbre, impede. O Hugo Mota faz um trabalho horrível desde o início, mas o trabalho do Alcolumbre, ele é o pior de todos. Não dá para discutir. Um assunto que tem que ver com a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. O Senado existe para acompanhar, porque quem deveria cobrar o Supremo Tribunal Federal é o Senado, acompanhar, supervisionar, punir ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles fazem a sabatina, não é isso? Fazem a sabatina ali e tal. Agora é hora de se posicionarem e nada. Davi Alcolumbre é um presidente muito fraco. Ele, enfim, não é assunto para agora. Sendo assim, quem foram os convocados e os convidados para a CPMI do Banco Master e por quais motivos essas pessoas elas foram convocadas? Tá aqui. CPI do crime organizado, claro, tem que ser a headline, né? Tem que ser ali, ó, o convite principal. Aprova a convocação de irmãos de Toffoli e Vorcaro e convite, tá vendo aqui? Convocação, irmãos de Toffoli, cara, um padre, mano. Um padre e um engenheiro elétrico, se não estou enganado, que são os irmãos de Toffoli. E convite a Moraes, não só a esposa dele, tá? A Moraes e sua esposa. É isso mesmo que você leu. Moraes e sua esposa foram também convocados para a CPMI ou CPI do crime organizado. E tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Convite, tá? Aprovados os convites para esses ministros. Entre os convocados, tá vendo aqui? Convite, convocados, estão José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmão dos ministros e sócio dele na Merit Participações, que deteve cotas de um resort no interior do Paraná e que foram vendidas a um fundo de investimento ligado ao Banco Master. A empresa também teve a quebra de sigilos aprovada por essa comissão. Vamos lá. Pontos que com certeza não saem nas manchetes, que com certeza não são fáceis de ser captados, mas é importante que você tenha acesso a essas informações. Por que, então, no final das contas, esses nomes estão sendo chamados via convite, via convocação a participarem de uma CPMI que investiga o crime organizado? Porque o que aconteceu no caso Banco Master não configura outra coisa que não seja uma organização criminosa. Se você for olhar os tentáculos de Vorcaro, ou as teias do Vorcaro, ele conseguiu montar uma estrutura que, se não houvesse pessoas com interesse que de alguma forma apresentasse, não estaríamos sabendo. Afinal de contas, os parlamentares do PT dizem que o que aconteceu no INSS, o que aconteceu no Banco Master é coisa do governo Bolsonaro e nós sabemos que não é. Definitivamente não é. Porque quem entende de crime organizado a ponto de não querer condenar PCC e CV como instituições terroristas, né? Se eu posso falar instituição terrorista, é o PT. Então, essa CPI, ela faz essa convocação a título de existe rolo nesse meio e vocês precisam, no mínimo, esclarecer. Tiago, essas pessoas podem sair empresas, inclusive as convidadas de uma CPI. Ali tem aquela polícia do parlamento ali que facilmente você consegue ser solto. Mas ali serão colhidos dados, informações, evidências, quiçá provas, porque o relator, Alessandro aqui, ó, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que está fazendo um baita de um trabalho, é muito inteligente, muitos anos de polícia. O cara aprendeu, especializou-se em prender bagunceiro, corrupto. E ele não está aliviando. Ele é um dos que tem feito um trabalho absurdo em proteção ao povo brasileiro, porque esse é o objetivo da CPI, tá? Vieira também apontou suspeitas envolvendo operações financeiras e estruturas de investimento
afirmando que a intermediação de negócios ligados ao fundo Arlen, que também foi liquidado, administrado pela antiga Reag, que também foi liquidado, e que comprou parte das cotas do resort dos Toffoli, coloca o caso no centro do escopo, ou seja, é o objeto de estudo, objeto de análise e investigação da CPI, e levanta questionamento sobre a origem e circulação de recursos. Essa é o calcanhar de Aquiles, ou esse é o calcanhar de Aquiles da Merit Participações, das quais tem os Dias Toffoli como sócios, porque, ao que tudo indica, supostamente ela é um meio de disfarce, ou seja, lavagem de dinheiro. E, por questão de lavagem e investigação de dinheiro, porque é assim que você encontra corrupção, é só seguir o rastro do dinheiro, o Dias Toffoli, lá em 2019, coloca nas mãos do Alexandre de Moraes o início da censura e a problemática que prendeu muita gente, que exilou muita gente através do inquérito das fake news, com o trabalho da Cruzoé, quando ele fala sobre o amigo do meu pai. Por isso que eles dizem aqui, ó, que essa é uma sessão histórica do Senado, porque eles estão comprando briga com gente muito grande, mas eles estão fazendo o trabalho dele. Não era para os ministros estarem envolvidos com essas estradalhaças todas. Não era. Não era. Na verdade, ninguém deveria ter envolvido com tanta corrupção. Com corrupção nenhuma, na verdade. Mas, infelizmente, são ministros que ali estão. Então, o trabalho, ele além de ganhar um ritmo desacelerado, ele tem suas peculiaridades e, claro, perigos de serem feitos, né? Nós estamos abrindo a possibilidade para avanço de investigações que esse país nunca fez. E fizemos isso democraticamente. É até estranho, né? A palavra democraticamente, quando eu olho hoje em qualquer texto, eu fico pensando, mas existe democracia no Brasil ainda, né, cara? É uma situação extremamente delicada. Agora é esperar a resposta. Os convocados são obrigados a participarem, os convidados. Agora é a hora do Moraes, definitivamente. Preste atenção para o corte. Moraes e sua esposa foram convidados a depor na CPI do crime organizado. Agora é a oportunidade de Moraes calar a boca da Malu Gaspar, calar a boca do UOL, calar a boca da Gazeta do Povo, calar a boca de todas as mídias e seus inimigos sobre os seus envolvimentos e participações com o assunto Banco Master. Não tem muito o que fazer. Aceita o convite com a esposa, vão de mão dadas, assim como no casamento, entrem lá, sentem na cadeira, que é inclusive de luxo, e façam as suas declarações. Não solicitem habeas corpus, nada, vão lá e falem. Nós não temos nada a ver com esse assunto. O sigilo de nossas contas estão abertos, quebrados, vocês podem investigar e acabou. Malu Gaspar tem que ser presa porque ela inventou um monte de coisa. Quem compartilhou, inclusive eu, que você tem um contrato e sua esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master, tem que responder na justiça, tá fácil. É só ir. Uma baita de uma oportunidade desse convite. Aí vem a pergunta. Será que Moraes vai aceitar o convite? O que é que vocês acham? Eu acho um pouco difícil. Eu sou Thiago Freitas, analista político. Se você gostou desse conteúdo, lembra de seguir aqui através da inscrição via YouTube, me seguir também no Instagram e curtir esse material.